Faltando 2 dias para o segundo turno, os tribunais eleitorais estão intensificando o combate às fake news. Aqui em Santa Catarina, o TRE criou uma página para orientar os eleitores sobre essas notícias falsas. Eu vou conversar com a Tatiana Corrêa, ela tem mais informações para a gente. Oi, Tatiana, boa noite. Olá, Paulo, boa noite a todos. Então, o problema é de âmbito nacional, mas o órgão aqui no estado se antecipou para garantir aos seus eleitores o comprometimento com a lisura do processo eleitoral em todo o país. A página do TRE de Santa Catarina foi lançada ontem e fornece textos e links com esclarecimentos sobre mensagens falsas que circulam nas redes sociais e também pelo WhatsApp, as famosas fake news. Uma realidade dessas eleições de 2018 e que vem preocupando não só autoridades, mas a todos os brasileiros. Se já dedicávamos uma média de 2 a 4 horas por dia às mídias sociais, o processo eleitoral no país certamente ampliou esse tempo. Ninguém ficou livre da troca de mensagens, publicações e compartilhamentos de notícias pela internet. A própria mudança na legislação eleitoral pode ter favorecido essa concentração maciça de propaganda política nas redes sociais. Com a proibição de cavaletes, outdoors e outros itens de rua, a principal ferramenta de mobilização do eleitor agora é virtual, aparentemente inofensiva e sem fiscalização. A facilidade do acesso e dificuldade de rastreamento e reconhecimento dos autores gerou o fenômeno da propagação de notícias falsas, as fake news. No Brasil, o maior vetor é o WhatsApp. O eleitor brasileiro ele tem recebido uma enxurrada de informação, parte dela promovida de maneira ilegal, imoral e também antiética, ou seja, informação falsa, e ele não encontra canais, muitas vezes, para checar essa informação, mesmo que ele queira. O jornalismo hoje tem um modelo de negócio em que boa parte do seu conteúdo é fechado para assinantes. Nem o órgão responsável pela fiscalização no estado ficou imune. Nós tivemos algumas fake news bastante improváveis, até mesmo absurdas, como, por exemplo, a de um boletim de urna em que já constavam 9.000 votos para um determinado candidato. Não vota em uma sessão eleitoral mais do que 450 pessoas, como também de uma van em que teriam sido apreendidas mais de 120 urnas eletrônicas. Materialmente, fisicamente, não é possível, não cabe esse número tão grande de urnas eletrônicas em uma mesma van. Segundo a OAB, a postagem ou compartilhamento pode ser considerado crime. Se o conteúdo dela for criminoso, configurar uma injúria, uma calúnia ou uma difamação, esse compartilhamento ele vai ser criminoso. E independente de se foi inicial ou se você está simplesmente replicando um compartilhamento de outra pessoa. Mas o pior disso tudo, que a gente acabou de assistir aqui na reportagem da Tatiana, é que mesmo confirmando ser notícia falsa, com os meios existentes, a gente viu agora, tem gente que acredita e difunde. Tem gente que usa fake news para argumentar uma decisão ou voto. Fica lá discutindo e usando uma notícia falsa. Daí é complicado, daí é muito complicado. Isso é conhecido como imunização cognitiva, ou seja, apesar das provas de que se trata de notícia falsa, tem gente que se recusa a aceitar ou até mesmo enxergar a verdade. Pessoas articuladas, pessoas inteligentes, essas pessoas usam uma espécie de escudo para defender o indefensável, ou seja, defender a mentira, e acreditam nela. Daí não dá, daí é difícil mesmo.